Essa noite daremos prosseguimento à exposição da carta de Paulo aos irmãos em Roma. Romanos, capítulo 7. Gostaria de ler com os irmãos os 6 primeiros versículos. Diz assim: Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Senhor, essa é a tua palavra, exposta diante do teu povo. Clamamos a ti, Pai, pedindo que o Senhor intervenha através do teu Santo Espírito e opere aquilo que apenas o Senhor pode operar. Que o Senhor faça a tua obra, Pai. Caso contrário, nada acontecerá aqui. Clama ao Senhor, pedindo fidelidade, que o Senhor me ajude a ser honesto, fiel ao texto. Que o Senhor direcione os corações dos meus amados irmãos para ouvirem a tua voz e que possamos sair daqui transformados pela sã doutrina. Fala conosco essa noite, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Uma das analogias que Jesus mais usou foi relacionada à agricultura. Aqui já conseguimos lembrar de algumas, quando ele fala da parábola do semeador, quando ele fala sobre o grão de mostarda. Mas uma bem interessante, diria que peculiar analogia que Jesus usa, é a da árvore e dos seus frutos. E é uma analogia bem simples. Ele diz, olha, conhecereis a árvore pelos seus frutos. Uma árvore que dá bons frutos, essa é uma árvore boa. Mas uma árvore que dá maus frutos, essa certamente é uma árvore má. Essa analogia é interessante porque, por mais que nós não consigamos olhar a raiz de cada árvore, isso não esteja acessível a nós, apenas a Deus, nós conseguimos fazer um bom julgamento, segundo a palavra de Deus, através dos frutos das árvores. E eu acredito que essa analogia ecoa aqui em Romanos capítulo 7, Paulo se vale dela para o que ele quer mostrar aqui, que há uma distinção clara entre aqueles que foram redimidos por Cristo e aqueles que continuam nas trevas. Antes de adentrarmos na exposição do texto, gostaria de fazer uma breve introdução sobre esses 6 primeiros capítulos que nós vimos já nesses domingos. Paulo já falou sobre o poder do Evangelho, no capítulo 1, o poder transformador que o Evangelho salvífico pode fazer e pode gerar na vida de alguém. Paulo também já falou sobre a condição geral da humanidade, no capítulo 2, quando ele coloca judeus e gentios no mesmo pacote de pecadores, condenados por seus próprios pecados. Paulo também já falou no capítulo 3 sobre a justificação que vem por meio de Jesus Cristo, ao deixar claro que todos pecaram e carecem da graça e da glória de Deus. Paulo também diz que os homens
que creem em Cristo foram justificados, por conseguinte, lavados, remidos, perdoados. E agora podem ter a mesma fé que Abraão teve. No capítulo 4, Paulo fala exatamente sobre isso, que a justificação é pela fé somente, nunca por obras. E nos dá o exemplo do grande patriarca Abraão. No capítulo 5, Paulo faz uma ligação agora entre justificação e paz com Deus, dizendo que todos aqueles que são justificados por meio de Cristo têm agora paz com Deus. Pode agora desfrutar de um relacionamento genuíno, verdadeiro e profundo com o Deus Trino. E no capítulo 6, nós vimos que o mesmo Jesus que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, reverteu a condenação trazida por Adão, lá no Éden, Gênesis capítulo 3. Jesus reverte a condenação e Paulo diz que agora, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus extrapola, extravasa, transborda para todos os lados. E ele conclui no capítulo 6 dizendo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, então, segue uma linha de ensinamento mostrando que aqueles que foram resgatados do domínio da morte e do pecado não servem mais ao domínio das trevas, antes foram redimidos, foram transformados. Agora o Senhor deles é Jesus Cristo. E é a esse Senhor que eles devem obediência plena. Cristo, e não o pecado, agora é o nosso Senhor. Essa foi a transformação que Deus fez em nossas vidas. É exatamente sobre isso que Paulo está falando em Romanos capítulo 6, e agora ele vai fazer uma ligação com o capítulo 7, principalmente nos 6 primeiros versículos que já lemos. Verso 1, porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. E aqui, ao iniciar essa frase com a construção, pois falo aos que conhecem a lei, o que parece é que Paulo está se direcionando para um público-alvo de judeus, que são os que conhecem a lei. Mas nós precisamos lembrar que o público de Roma, que é o público-alvo destinado, em que essa carta foi destinada, é um público composto de judeus e gentios. Então, antes de nos apressarmos para achar que Paulo está separando os judeus de canto e falando exclusivamente sobre eles, o que parece que o apóstolo está fazendo aqui é pegando um princípio que se aplica aos judeus e trazendo para todos os cristãos. Porque, sim, de fato, os que conhecem a lei são os judeus. Mas o próprio apóstolo fala em capítulos anteriores que Deus também colocou sua lei eterna nos corações de todos os homens. E por mais que você não seja um judeu, você tem alguns aspectos da lei moral inscrito no seu coração. Por isso Paulo vai se valer de um contexto judaico e agora ele vai ampliar sua aplicação. E eu acredito que ela chega a todos nós. E o ponto é, a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. É interessante notar que Paulo usa uma pergunta aqui. E eu já expliquei isso para os irmãos, mas vou reiterar. Em muitos casos, quando o apóstolo levanta uma pergunta, ele está usando um recurso chamado de diatribe, que é o recurso em que o escritor levanta um adversário hipotético para debater com ele. E o apóstolo Paulo faz isso, e faz isso muito bem. Já fez nos capítulos 1, 3, e agora faz aqui também, no capítulo 7. A lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Vocês não sabiam disso? É interessante notar que o apóstolo, ao fazer a pergunta, ele coloca o público no canto, como quem
pressiona alguém contra a parede dizendo, você deveria saber disso. A lei tem domínio sobre o homem, toda a sua vida. Uma tradução alternativa, semelhante a essa, dá a ideia de que a lei tem domínio enquanto vive aquele que está sobre ela. As conclusões, então, que Paulo quer chegar aqui, abrangem. As conclusões chegam até nós, porque, de alguma forma, todos conhecem algum tipo de lei. Você pode não conhecer a Torá, ou a lei que Deus entregou aos judeus, mas certamente você já tem leis formuladas no seu coração. E que constantemente você quebra, porque é isso que nós somos transgressores. Quebramos qualquer tipo de lei. Douglas Moo, nesse início, vai dizer que o que esses convertidos conhecem é um princípio geral. Judeus ou não, todos conhecem um princípio geral. O fato de que a lei tem domínio sobre uma pessoa, somente enquanto ela vive. Esse princípio é semelhante a uma máxima dos rabinos. Se uma pessoa morre, ela está livre de cumprir a Torá. Se uma pessoa morre, ela está livre dos mandamentos. E Paulo talvez esteja citando, fazendo uma alusão a isso, a esse princípio. Princípio esse que pode ter paralelo em qualquer cultura. A lei domina, governa, subjuga, reina sobre alguém, até quando essa pessoa viver. Uma vez que ela morrer, o poder e o domínio da lei cessam. O limite da jurisdição de uma lei, portanto, é a morte. Pois a morte é a punição máxima sofrida em vida. Uma analogia, inclusive Paulo vai usar aqui, a do casamento. Quando é dito para o noivo e a noiva que eles estão casados e agora são uma só carne. E que ninguém deve separar isso. Essa aliança que eles fizeram diante de Deus. Mas algo tem poder para separar isso. Quem? Apenas a morte. A morte deve ter poder para quebrar essa aliança, para quebrar, porque a lei domina até a vida. Mas quando há morte, já não há mais lei. Então a ilustração do casamento que Paulo traz aqui é exatamente para fortalecer esse argumento. E ele diz no verso 2, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Por isso que é dito, estão casados até que a morte os separe. Essa ilustração do casamento é muito interessante. E Paulo quer enfatizar aqui, nota comigo, tem uma palavra no verso 2, desobrigada. O apóstolo quer dar uma ênfase, que ele quer destacar a condição de alguém que antes estava sujeito, preso, mas agora está livre. Que antes estava impedido, mas agora está desobrigado. A mulher, antes com um vínculo inquebrável diante do seu marido, agora está desobrigada, livre, desvinculada, desimpedida, por causa da morte do seu cônjuge. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. É interessante que o apóstolo Paulo levanta dois cenários hipotéticos. Ele quer colocar na nossa mente dois cenários e ele nos chama a imaginá-los. Imagine comigo uma mulher que se une com outro homem, com seu marido ainda vivo. Como é que isso é descrito aqui? Adultério. Ela vai ser chamada de adúltera. Agora imagine outro cenário comigo. Uma mulher que se une a outro homem com o seu marido já morto. Essa não será adúltera,
pois está livre da lei matrimonial com seu primeiro marido. É muito interessante como o apóstolo, ele vai costurando sua linha argumentativa, para que todos entendam que os judeus, uma vez sujeitos à lei, submissos à lei, debaixo do jugo da lei, agora, em Cristo, por causa dele, estão agora livres, desobrigados, não mais sujeitos a essa lei. Agora, uma ressalva que precisa ser feita, um cuidado que nós devemos tomar, é de acharmos que a lei por si só é má, então, que ela tem algum tipo de perversão. Se é melhor ficar livre da lei, ela deve ter alguma coisa de errado. Não, meus irmãos. A Escritura afirma que a lei de Deus é perfeita. O salmista vai dizer claramente em vários salmos: a tua lei é perfeita. A tua palavra é perfeita, é pura, como o ouro depurado 7 vezes. Essa é a tua lei, Senhor, é a tua palavra. Qual é então o problema? Por que é tão ruim estar sob o jugo da lei? Não é por causa da lei em si, mas por causa do coração pecaminoso daqueles que estão debaixo da lei. A lei, no antigo Israel, deveria servir como um vínculo, um relacionamento com Deus, em que os judeus abraçariam a lei para dizer: eu quero continuar em aliança contigo, Senhor. Mas, na verdade, muitos a usaram de forma errada, pensando que por meio da lei poderiam barganhar com Deus, pensando que por meio da lei poderiam se apresentar justos e justificados diante de Deus. Quando a lei diz o extremo oposto, quando a lei diz o extremo oposto. Por isso que eles deveriam sacrificar diariamente, e o sumo sacerdote sacrificar anualmente diante do Santo dos Santos. A lei estava deixando claro para eles: vocês não vão chegar diante de Deus por seus méritos. Ressalva feita, lembremos sempre, meus irmãos, o problema nunca foi a lei, mas a forma como as pessoas trataram a lei. Assim, meus irmãos, verso 4, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Essa passagem é fantástica, é incrível. O apóstolo, então, chega na aplicação, no clímax de sua ilustração. Como exemplo da mulher que não está mais sujeita ao seu marido, já falecido, aquele que estava sujeito à lei agora está liberto. Mas não por meio de sua própria morte, mas por meio da morte de Cristo. Aquele que agora entrega sua vida ao Senhor, morre com Ele na cruz. É isso que Paulo fala no capítulo 6. Quando eu morro com Ele, para ressuscitar com Ele. Aquele que agora morreu com Cristo e vive em novidade de vida, não está mais sujeito à lei. Seja ela qual for, a lei do Antigo Testamento, a lei que escrevemos nos nossos próprios corações, a lei moral de qualquer aspecto, não estamos mais sujeitos à lei. O judeu deveria ter isso bem claro. Você não está mais sujeito à lei. Os gentios deveriam ter isso bem claro. Vocês não estão sujeitos à lei. Assim como o crente morre para o pecado, a fim de viver para Deus. Foi isso que Paulo disse no capítulo 6. Ele morre para a lei, a fim de ser unido com Cristo. Ambas as referências mostram essa transferência do crente, do antigo domínio para o novo domínio, do império das trevas para o reino da luz, do domínio da escuridão para o reino do Filho do seu amor. Enquanto o pecado reinar, Deus e a justiça não podem reinar. Nem enquanto a lei reinar, Cristo e o Espírito
podem reinar. Essa frase é do Douglas Moo, e não entendam mal, ele não está colocando uma impossibilidade a Deus, como se Deus não fosse capaz de fazer algo. Ele está fazendo uma constatação. Aqueles que se dedicam ao pecado, que se entregam aos prazeres mundanos, aos prazeres carnais, não estão sujeitos à ordem de Deus. Por isso são chamados de rebeldes. Como a mulher que está casada com outro homem agora, nós também pertencemos a outro. Como a mulher que é dita aqui, que após a morte do seu marido, assume novas núpcias. Da mesma forma, nós, os que morreram em Cristo, por causa da morte de Cristo, agora assumem um outro relacionamento. Não mais com o pecado, mas um relacionamento com Deus. Aleluia. Por isso, Paulo pode dizer, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O homem agora tem paz com Deus e pode se relacionar, e deve se relacionar com o seu Criador. Nós pertencemos a outro Senhor agora, meus irmãos. Senhor esse que nos comprou por preço. Como o próprio versículo diz, pertencemos àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Fomos comprados por preço. Uma vez que Jesus ressuscita, a promessa é de que também nós ressuscitaremos. Colossenses vai nos ensinar a pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo habita, a buscar as coisas lá do alto, estando na expectativa de que quando o Filho se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória e seremos semelhantes a Ele, herdeiros e co-herdeiros do reino eterno. Essa é a expectativa. Agora, a pergunta que não quer calar essa noite é a seguinte: a quem você pertence? Ao pecado ou a Jesus? Quem é o seu Senhor? A realidade do nosso tempo é que muitos professam estarem ligados a Cristo, enquanto continuam casados com o pecado. Afirmam amar Jesus, mas ainda têm uma aliança com o domínio das trevas. Com a boca, declaram compromisso com o Senhor, mas com o coração, levantam seus ídolos contra Deus em adultério. Dizem uma coisa, mas vivem outra. A quem você pertence? Saiba que não é possível pertencer a esses dois domínios. Não, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, deixa eu ficar em cima do muro. Isso não é possível. Ou você está no domínio da morte, caminhando com passos largos para o inferno, subjugado pelo pecado, escravo dos seus prazeres, das suas paixões carnais. Ou você está no domínio da vida. Como o próprio texto diz, frutificando para Deus, servindo aquele que de uma vez por todas morreu e ressuscitou, para que nós também possamos, após a morte, ressuscitar. Para que nós também, uma vez mortos, depois ressurretos, para nunca mais morrer e viver para sempre diante dele. É sobre essa expectativa que se firma toda a base, o fundamento da fé cristã. De que um dia Cristo ressuscitou. Logo também nós ressuscitaremos, para nunca mais morrer. Para vivermos para sempre diante do Senhor. A quem você pertence? Saiba que se você pertence
ao cultivo, à agricultura de Deus, se você pertence à lavoura do Senhor, você vai frutificar para Ele. É aqui que ecoa os ensinamentos de Jesus na mente de Paulo. A árvore boa, ela vai dar bons frutos. Aqueles que frutificam para Deus, não fazem isso para serem alcançados por Deus, mas eles frutificam para Deus porque já foram comprados por Deus. Eles frutificam para o Senhor porque eles já tiveram suas raízes transformadas. Porque agora eles são uma nova árvore, postas no jardim de Deus. A quem você pertence? Se você continua no jardim do pecado e da impunidade, com raízes podres, certamente os frutos serão um reflexo disso. Certamente os homens olharão para a sua vida e perceberão: esses frutos não são frutos dignos de arrependimento. Esses frutos não são os frutos que Jesus Cristo ensinou que nós veríamos nos salvos. Esses frutos não fazem parte da obra do Espírito. Mas se você já foi transformado, redimido, restaurado, enxertado no jardim de Deus, agora você frutifica para Ele. As suas obras, certamente que não te salvam, mas elas gritam para todo mundo que você já foi regenerado. Elas dizem para todos: ei, aqui existem bons frutos, porque um dia o agricultor transformou a minha vida. Porque um dia o Redentor me redimiu. Porque um dia eu estava no lamaçal do pecado, mas agora eu caminho para a vida eterna. Um dia eu estava perdido, mas eu fui encontrado. Paulo continua. E depois dessa reflexão, ele nos traz um retrato do passado, como que puxando, forçando a nossa memória para quando vivíamos sem Jesus. Ele diz: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Esse é um retrato perfeito das nossas vidas antes de Jesus. É como quem tira uma foto de fato e está claro ali. Esse é o Thales antes de Cristo, seguindo as paixões pecaminosas. A lei, perfeita, boa, justa, apenas colocava em realce, como que colocando um espelho para que fique claro, ligando a luz para deixar claro a nossa natureza pecaminosa. O destaque aqui vai para uma condição prolongada, constante, repetitiva, de um viver praticando as obras segundo a carne. É o que Paulo diz: quando vivíamos segundo a carne. Tenta imaginar uma progressão. Ele quer que você olhe para o movimento acontecendo diante dos seus olhos. É uma vida que caminha para mais morte. Essas paixões, meus irmãos, trabalhavam em nossos membros constantemente, dia após dia, produzindo frutos de morte. Isso aqui o apóstolo parece que está repetindo Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. As suas paixões levam você para cada vez mais próximo da morte. E você será entregue, porque é isso que você merece. Mas Deus atua na nossa vida, mas Deus nos transforma. E é isso que o verso 6 diz. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Essa é a segunda vez em Romanos que Paulo usa o contraste letra e espírito, que ele usa aqui no final do verso 6. A outra vez que ele usou, Romanos capítulo 2, versos 27 a 29. E a gente precisa tomar um cuidado para não dizer o que o apóstolo não disse.
quando ele diz caducidade da letra, mais uma vez, ele não está testificando contra a lei, ou contra a natureza da lei. É uma referência à fragilidade da antiga aliança, cravada em pedras, cravada na rocha, escrita pelo dedo de Deus. Ele entrega a Moisés. A ideia da caducidade da letra é mostrar a impossibilidade da antiga aliança. Não por causa dela mesma e nem por causa da lei, mas por causa do coração pecaminoso, como eu já expliquei. É uma fragilidade exposta da antiga aliança. E a novidade de espírito aqui, eu sei que em muitas traduções, a palavra espírito está com E minúsculo. Provavelmente seja o seu caso aí. Mas tudo indica que Paulo está fazendo um contraste entre essa antiga aliança cravada em pedra, escrita na rocha, para a nova aliança que é inaugurada sob o poder do Espírito Santo. Tem um aspecto de renovação. O Espírito traz uma nova aliança. O Espírito renova agora, traz um novo relacionamento, um novo vínculo que transforma o que a antiga aliança não era capaz de transformar. O interior do coração. Só o Espírito Santo é capaz de fazer essa transformação. É isso que Paulo diz em Jeremias 31, é isso que Deus diz em Jeremias 31, falando sobre a nova aliança. Colocarei deles o meu espírito, eu vou tirar. Ele fala também em Ezequiel. Eu vou tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne. Eu vou inscrever as minhas leis, os meus estatutos no coração deles, para que eles me temam. Ninguém mais vai precisar dizer, conhece o Senhor, todos conhecerão. São aspectos tirados do texto de Ezequiel e Jeremias sobre a nova aliança. E só o Espírito Santo é capaz de fazer essa inauguração. John Stott vai dizer que a distinção que Paulo tem em mente aqui no versículo 6, não é entre letra e o espírito da lei, como alguns interpretam de forma equivocada. Nem entre as interpretações literais da lei e as interpretações alegóricas da lei, mas entre a antiga aliança e a nova aliança. Entre o código externo escrito em tábuas de pedra e o código interno que Deus colocará por meio do seu Espírito naqueles que Ele salvar. Note os contrastes que o apóstolo quer tratar aqui. Antes, estávamos sujeitos ao pecado. Agora, estamos sujeitos a Cristo. Antes, o fruto que praticávamos gerava morte. Agora, estamos mortos para tudo isso. O fruto que praticamos agora é um fruto para Deus, para a vida. Antes, sujeitos à caducidade da letra. Agora, em novidade de espírito, servindo ao Deus vivo. Esse é o grande contraste. Paulo está traçando aqui duas linhas. Vocês eram assim, mas Deus está transformando vocês para que vocês sejam assim. Antes vocês estavam longe de Deus. Agora Deus está perto de vocês. E eu preciso perguntar, essa transformação de dentro para fora, já aconteceu com você? Deus já tirou o seu coração de pedra e no lugar dele colocou um coração de carne. Deus já pegou o Espírito Santo e colocou dentro de você como um selo da sua salvação. Deus já te limpou, te lavou e purificou das suas obras perversas e colocou em você os méritos de Cristo, as obras de Cristo, para que você frutifique para Ele. Ou você continua simplesmente servindo a quem sempre serviu? Retornamos então, meus irmãos, à analogia das árvores. A árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz maus frutos. Os frutos que você tem em mãos
São frutos para Deus, dedicados ao Senhor, ou são frutos de morte? Os frutos que você tem em mãos certamente falarão sobre você. Certamente falarão sobre quem você é agora, se você é de fato um regenerado, um transformado, ou se você continua escravo do pecado. Em um contexto em que a boca pode tentar enganar muita gente, inclusive a si mesmo. Você pode, com a boca, enganar a si mesmo. Nesse contexto, os frutos gritam de forma ensurdecedora a que lavoura pertencemos de fato. Se a lavoura de Deus ou se a lavoura da morte. Se você olhar para as suas mãos, se você olhar para as suas obras e enxergar frutos que levam à morte, eu quero dizer para você essa noite, saiba que há um Deus que entregou o seu próprio Filho para transformar árvores podres como você em árvores vivas, vibrantes, árvores que glorificam o seu nome. Por isso o chamado de Deus essa noite para você é: se arrependa. Se arrependa enquanto há tempo e clame a Deus. Clame ao agricultor que pode fazer tamanha transformação. Não tente ficar por conta própria produzindo seus frutos, porque eles vão continuar podres. Porque essa é a sua natureza, essa era a natureza de cada um de nós. Se você olhar para as suas mãos e encontrar esses frutos podres, clame a Deus. E Ele pode mudar não apenas os seus frutos, mas toda a árvore, a sua raiz e o seu destino eterno. No entanto, se você olhar para as suas mãos, e ao invés de encontrar frutos detestáveis, apodrecidos, encontrar as obras de Cristo, louve e exalte esse Deus, porque Ele já fez essa transformação em você. Louve e exalte esse Deus, porque foi Ele quem pagou o preço para que você fosse justificado diante dEle. Louve e adore esse Deus que transformou você por completo. Se esse é o seu caso, meu irmão, gaste todos os seus dias para, em novidade de espírito agora, frutificar para Deus. Gaste todos os seus dias na lavoura de Deus, buscando servi-lo, mostrando frutos dignos de arrependimento, mostrando que você foi redimido por Jesus. Gaste todos os seus dias para deixar claro para todo mundo que você é uma árvore que frutifica para Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, diante de um texto que nos confronta, Pai, nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração. Falamos diante do único que é capaz de olhar para a árvore como um todo, de olhar para as raízes. E queremos pedir ao Senhor: sonda-nos, Senhor, e nos conhece. Sonda o nosso coração, Pai. Se há alguém aqui que ainda demonstra frutos de podridão, de pecado, frutos que certamente não fazem parte de uma árvore da tua lavoura, que essa pessoa tenha um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor. Clamamos, Pai, a Ti. E como novas árvores, queremos glorificar o Teu nome, porque a transformação feita nas nossas vidas só tem uma única explicação: foi o Senhor, Pai. Foi o Teu Santo Espírito que atuou dentro de nós, que nos tirou do lamaçal do pecado e nos fez Teus filhos. Muito obrigado, Pai, porque quando o Senhor vier ceifar a terra, queimar os galhos que não servem, inúteis,
trazendo juízo para a humanidade, o teu povo será poupado. Porque são árvores que frutificam para ti, por causa dos teus méritos. A obra é toda tua, Pai. Queremos te louvar e te bendizer por tudo que o Senhor fez e continuará fazendo no nosso meio. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.